Olá! Crise e reforma são duas das palavras mais faladas nos meios econômicos nos últimos 5 anos. E as reformas são sempre apresentadas como remédio para a crise. A tributária é a panaceia do momento. O objetivo declarado é simplificar o sistema e reduzir a carga tributária sobre a folha de pessoal das empresas. Mas pouco se fala nas isenções fiscais e renúncias tributárias, benefícios que livram empresas e empresários da obrigação de pagar tributos. Dados da própria Receita Federal mostram que neste ano de 2020, a renúncia fiscal pode chegar a cerca de 300 bilhões de reais. Nessa agenda econômica, vamos falar sobre os privilégios tributários das empresas, com Mauro Silva, presidente da Unafisco Nacional, entidade que reúne os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Mauro, muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço, Antônia, estamos à disposição para debater assuntos tão importantes que interessam toda a sociedade brasileira. Mauro, vocês criaram na Unafisco o que vocês estão chamando de privilegiômetro. É uma palavra até um pouco complexa para a gente falar, que mostra exatamente o quanto as empresas brasileiras e os empresários brasileiros estão deixando de pagar de tributos neste momento. Neste momento que a gente está gravando aqui o Agenda Econômica, a gente está com quase 200 bilhões já de reais de isenção fiscal. Eu queria que a gente começasse essa conversa exatamente mostrando, colocando aqui na nossa tela, uma tela que a gente preparou, que a nossa equipe preparou aqui, para marcar bem essa imagem. O governo abre mão, a previsão é de que o governo abra mão em 2020 de 325 bilhões de reais em impostos. Isso é mais do que 4% do PIB estimado, e isso é mais do que 20% da arrecadação estimada para o ano. Isso aqui a gente está falando, são números ainda um pouquinho antes da crise, com a crise da pandemia, que aprofundou, essa arrecadação certamente seria menor, portanto, esses privilégios, essa renúncia fiscal seria menor. Por que a gente tem esse tanto de renúncia fiscal e o que ela significa e qual a importância dela na economia? Mauro, pergunta já para o programa inteiro. Então, Antônio, nós quando lançamos o privilegiômetro, nós quisemos trazer luz para um debate importante para a sociedade. É importante que a sociedade discuta isso, se essas renúncias fiscais, quanto disso é privilégio para alguns setores. Evidentemente que precisamos debater essa questão de forma ampla. Há questões que estão nesses 325 bilhões que podem não ser considerados privilégios. A gente, para causar impacto e para começar a discussão, colocamos, olha, todo esse gasto, que o governo chama de gasto tributário, é privilégio porque não tem justificativa. Então, vamos debater as justificativas. Então, tem algumas coisas curiosas, como $500 milhão de benefício para o setor de água mineral. Então, eu me espanto com isso. Nós temos, para quem investe em LCA e LCI, que são títulos, são letras de câmbio disponíveis, uma isenção de imposto de renda que custa ao país 3,5 bi ao ano. Será que realmente nós temos que dar essa isenção? Nós temos isenção, benefício para o setor da agroindústria, que é bastante lucrativo, principalmente a parte de exportação, 11,5 bilhões por ano. Temos outros 7 a quase 8 bilhões para o setor automotivo. Então, nós precisamos debater se estes benefícios, que nós estamos chamando de privilégios tributários, estão trazendo retorno econômico ou social. A nossa proposta é lançar a ideia e ir debatendo e ir separando o que de fato é privilégio e o que são benefícios que trazem algum retorno econômico ou social.
De acordo com os números que vocês apresentaram, que são, na verdade, números da Receita Federal, nós fizemos um outro gráfico aqui que eu vou pedir para colocar na tela para a gente conversando junto, que é um pouco do que você já adiantou. Os setores que recebem a maior parte desse privilégio. E aí a gente vê que a maior parte está para o setor de comércio e serviço. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que é isso. Tem 28% quase, né, para comércio e serviços, 15% para trabalho, 14% para saúde, indústria e agricultura. O que é que significa em cada setor desse? Isso aqui é renúncia fiscal, isso aqui deixa de receber algum tipo de imposto. Como é que a gente explica isso aqui, essa que o governo chama de gasto tributário, né? Na verdade, é um gasto porque seria o que ele poderia arrecadar e não arrecada, né? É como se arrecadasse e devolvesse, né? E por isso chama de gasto tributário. Explica para a gente como é que acontece no setor de comércio e serviços, por exemplo. Como é que um cidadão comum pode saber o que é isso aqui? Primeiro, Antônio, é bom a gente entender a função desse demonstrativo, que o governo chama de demonstrativo de gastos tributários. Ele é produzido para acompanhar o orçamento e ajudar os parlamentares a elaborar o orçamento, tendo em conta, então, que poderia se arrecadar um certo valor e leis aprovadas no parlamento, então, diminuir o valor daquilo que poderia ser arrecadado. Isso, então, se chama de gasto tributário. Então, a função desse gasto tributário é mostrar para o parlamento, olha, as suas decisões, parlamento, estão gerando esse resultado. Falando, então, dessa questão do comércio e serviço, temos que entender o seguinte. A maior parte do que o governo chama de gasto tributário, e que pode ou não ser um privilégio tributário, é o benefício que se dá ao Simples Nacional. São 80 bilhões. Daí a presença muito grande em comércio e serviço, tem muitas empresas de comércio e serviço que são do Simples Nacional. Há outros gastos tributários envolvidos, mas a coisa pesa essencialmente aí. Essa questão... Nacional, só um minutinho, Mauro. O Simples Nacional, então, é uma renúncia de arrecadação do governo. Significa uma renúncia? Sim, porque a maneira simplificada de recolher tributos também resulta numa menor carga tributária em relação à Previdência, em relação a vários tributos. Então, são por praticamente os 85 bi daqueles 320 relativo ao Simples Nacional. Então, 85 bi. Agora, aí você me pergunta, mas Mauro, os 85 bi você vai considerar como privilégio? Então, essa é uma discussão que nós precisamos travar com a sociedade. Os limites do Simples do Brasil são os maiores do mundo. Não tem país no mundo que considera uma empresa que fatura 4 milhões e 800 como beneficiária de um regime simplificado, né? Então, uma parte desses 80 bi é justificada, porque, de fato, eu preciso incentivar as pequenas empresas, e uma parte não. Nossa proposta, e a gente está debatendo isso, é que pelo menos eu poderia, se esse limite fosse de 1 milhão e 200 mil ao ano, eu teria 60% desses 80 bi justificados e 40 não. Ou seja, dos 80 eu teria uns 32 bi de privilégios tributários, ou seja, não é necessário. Então, esse tipo de discussão que nós queremos travar, ao trazer a ideia do privilegiômetro e propor que isso seja algo dinâmico, que a gente vá debatendo e separando o que é um gasto tributário injustificado e, portanto, um privilégio tributário, daquilo que é um gasto tributário que traz benefícios econômicos ou sociais para o país. Agora, essa discussão, o momento dela é todo ano, na época de elaboração do orçamento, ou o momento dela é agora, esse momento da reforma tributária? Em ambos os momentos. Quando você fala em reforma tributária e criar ou recriar tributos, fundir tributos, é preciso que se pense, então, em alguma maneira de eliminar esses gastos tributários ineficientes que, portanto, são privilégios tributários. Por outro lado, todo ano, quando o parlamento recebe essa peça chamada gastos tributários, ele recebe um recado do governo para dizer, olha, não fique criando novas isenções, parlamento, porque o resultado é esse aí que eu estou te mostrando, né?
E daí, Antônio, é que eu acho estranho, por exemplo, que no levantamento de gastos tributários do governo, a gente não inclua a isenção para a tributação de lucros e dividendos. Porque a regra é que os gastos tributários sejam isenções. Mas essa grande isenção, que segundo os nossos cálculos equivale a 60 bi por ano, o governo não coloca nesses 325 bilhões, não considera a isenção de lucros e dividendos. Então, na verdade, eu poderia considerar que não são 325, e são 385 bilhões essas renúncias. E que, de fato, esses 60 bilhões que eu deixo de tributar lucros e dividendos, este sim é um privilégio tributário, porque oferece a um setor uma zero de tributação, portanto, um privilégio tributário. Agora, se o governo não coloca isso na conta de gasto tributário, né, ou de isenção fiscal, ou de privilégio, o nome mais adequado ainda está para ser encontrado, já que ele não está nessa conta, onde é que entra essa renúncia aí? Então, na medida que o governo não coloca entre os gastos tributários a isenção para lucros e dividendos, ele deixa de transmitir essa preocupação ao parlamento. Ele não diz ao parlamento, olha, você agindo mantendo essa isenção, isso está nos custando 60 bi. Então, na hora de debater o orçamento, os parlamentares não se atentam para essa questão, porque o governo omitiu isso. E não é nesse governo. Todos os governos têm adotado essa postura, que agora faz parte também do nosso objetivo em debater isso, e que os gastos tributários incluam isso enquanto isso existir. Se a partir da reforma tributária nós passarmos a tributar lucros e dividendos, muito bem. Mas fato é que deveria esta rubrica, né, isenção para lucros e dividendos, constar dos gastos tributários, sem dúvida alguma, e constituiria, portanto, um privilégio tributário também. Agora, Mauro, o que a gente vê é que essa questão de isenção tributária ou isenção fiscal, que também é outro nome que se dá, ela serviu por muito tempo como uma forma de estímulo para o desenvolvimento de indústria, para o desenvolvimento de alguns setores e regiões, principalmente foi utilizado como uma forma de tentar equalizar um pouco a economia das regiões mais pobres. Mas a gente tem um gráfico aqui que eu vou pedir para o nosso diretor de gravação, Daniel, colocar no ar, que mostra que onde a gente tem mais benefício, a região que tem mais benefício é a região sudeste, quase 50% dos benefícios, 49,1%, que é a região mais rica do país. Enquanto Norte e Nordeste, que são as mais pobres, têm praticamente os valores mais baixos. Na verdade, Norte e Centro-Oeste são os mais baixos e Nordeste é a terceira mais baixa. Como é que você explica essa distribuição por região dos benefícios tributários e por que mais benefício para a região mais rica, que é exatamente o Sudeste? Então, Antônio, é bastante curioso isso, porque se a justificativa, uma das justificativas para a existência desses benefícios tributários eliminar as desigualdades regionais, nós não deveríamos ter, na hora de analisar essa distribuição, não poderíamos refletir a mesma distribuição desigual que existe hoje da renda. Então, se eu tenho grande quantidade da renda concentrada no Sudeste, os bons benefícios tributários provavelmente não deveriam seguir essa mesma proporção. Deveríamos ter uma proporção menor no Sudeste. Mas o que acontece é que e a boa parte, né, desses gastos tributários, que são os tais privilégios, eles acabam refletindo a desigualdade que já existe e não cumprindo a função que é de combater as desigualdades regionais. Então, por isso que é bom a gente começar a debater isso. Embora a gente tenha, às vezes, alguns desses benefícios, Antônio, são capturados pelos setores e por empresas. Um exemplo, a questão lá da Amazônia, né? Que é importante, nós temos que estimular o desenvolvimento da Amazônia, mas boa parte do gasto tributário do governo ele foi capturado por apenas uma empresa, né? De produção de xarope de refrigerante, e essa única empresa ela pega boa parte desse benefício
sem que dê retorno econômico ou social para a região norte. Então, se o incentivo à região norte deve permanecer, e deve, para que desenvolva a região, mas da forma como ele tem sido feito hoje, acaba que ele tem sido usado para beneficiar somente algumas empresas. E daí sim, ele se habilita a ser chamado de privilégio. Não porque é para a região norte, mas que foi capturado por um grande conglomerado. Quando você mexe nessa isenção, por exemplo, até o presidente dessa grande empresa vem para o país falar com o secretário da Receita. Isso aconteceu de fato. Isso não é, então não é uma empresa nacional? Não, é a maior empresa de refrigerante do mundo. Né? Então, a maior empresa de refrigerante do mundo se instalou na Amazônia. Tem lá uma indústria e tem a questão da fabricação do xarope do refrigerante top de linha dessa empresa e esse benefício dessa empresa acaba capturando boa parte desse benefício e acaba que você vai olhar na planta industrial da empresa lá, tem 70, 80 funcionários. Então, precisa ver o tamanho do benefício econômico ou social que cada um desses gastos tributários trazem para o país. E se não trazem benefício, eles não devem ser tratados como privilégio, nós devemos achar outros meios de incentivar, por exemplo, no caso da região norte, outros meios de incentivar o desenvolvimento tão importante daquela região. Como é que entra aqui a questão, por exemplo, já que a gente está falando um pouquinho mais de região norte, dos benefícios para a Zona Franca de Manaus? Estão nessa conta de 11% também? Sim, veja só, aí que é uma discussão que a gente faz também. Dentro dos gastos tributários que o governo traz, ele coloca todos os benefícios para a Zona Franca. Mas certamente eu não vou poder chamar todos esses benefícios de privilégio. Eu preciso separar esse, por exemplo, dessa grande empresa de refrigerante, certamente é um privilégio. Mas eu posso ter, e certamente tenho lá, na Zona Franca, outras situações onde que há o retorno econômico e social para a região e para o Brasil. Então, no caso da Zona Franca, por exemplo, eu posso dizer que nem todos os gastos tributários vão se revelar como privilégios. Certamente que não. Assim como é o Simples também, eu dei o exemplo agora há pouco, nem todos aqueles 85 bilhões do Simples eu posso dizer que é privilégio, mas uma parte considerável sim. Então é preciso que esse debate seja feito e aprofundado, agora na discussão da reforma tributária também, e principalmente, de forma que a gente possa separar e combater o que são aqueles setores que estão se beneficiando desses privilégios tributários. Ô Mauro, então, pelo que você está me dizendo, a gente não tem regras claras de quem e como pode-se ter acesso a esse gasto tributário, esse benefício fiscal, né? Porque se não tem nenhuma obrigatoriedade de contratação de pessoal, portanto, geração de empregos, de retorno, de desenvolvimento para a região, é uma coisa assim meio que fica meio sem critérios muito claros. Então, é aí que é o grande recado que o gasto tributário quer dar para o parlamento, e nós temos que cobrar isso do parlamento. Então, a gente tem que dar uma nova dimensão para essa discussão, e para isso que tem essas justificativas nos projetos. Eu vou te dar um exemplo. Eu acompanhei um projeto de benefício para o setor automobilístico chamado Rota 2030. Então, teve uma exposição de motivos. Eu fui lá na justificativa técnica, procurei a palavra emprego na questão do Rota 2030. Não encontrei uma menção à palavra emprego. O Rota 2030 é um benefício que se dá ao setor do automotivo, que seria, então, para gerar novos modelos de carros. Aí se falou muito na época de carro elétrico, etc., mas por falhas na legislação, qualquer maquiagem numa velha marca de carro também faz a empresa se beneficiar disso. E neste projeto, por exemplo, nenhuma contrapartida de emprego foi exigida. Então, essa é uma questão que os parlamentares da sociedade brasileira precisam encarar de frente. É preciso que haja um retorno econômico ou social para o gasto tributário. Do contrário, ele é privilégio tributário.
Entendi. Então, vocês estão colocando, estão definindo aqui como privilégio tributário aquilo que não tem retorno social, ou seja, não tem retorno em geração de emprego, não tem retorno em enriquecimento nenhum para a rede está instalado. Exatamente. Por Tá. isso que eu não posso dizer que os 325 bilhões, todos eles é privilégio tributário, mas é preciso, então, que a gente debata e faça essa separação. O nosso objetivo é trazer luz para essa questão, agora, principalmente nesse momento de debate da reforma tributária, para que a sociedade, então, debata essa questão e possa, nesse momento de desenho do sistema tributário, separar aquele gasto tributário, aquela renúncia que é de interesse econômico e social do país, daquele que não é de interesse econômico e social. Eu volto àquele exemplo curioso, que, a princípio, tem toda a cara de privilégio tributário, de não interesse econômico, é nós incentivarmos o consumo de água mineral, por exemplo, com $500 milhão para esse setor. Parece, a toda vista, que esse é o típico privilégio tributário, como é o caso da isenção de imposto de renda para o LCA e o LCI, que eu disse aqui, que são 3,5 bilhões. Então, temos que ir eliminando. Agora, quando o governo fala agora na lei da CBS, na proposta do governo da CBS, diz que ele tirou alguns benefícios, por exemplo, dos cadeirantes. Ora, a toda vista, me parece que esse benefício para os cadeirantes tem um retorno social. Então, o governo começar a eliminar gasto tributário pelos cadeirantes, ou então por outra proposta que eles estão tentando trazer, que é eliminar a dedução com despesas médicas para as pessoas físicas, é um caminho equivocado. Nós temos outros privilégios que deveriam passar por esse escrutínio primeiro. E certamente a dedução por despesas médicas, nós já lançamos um estudo sobre isso, não se enquadra entre os privilégios tributários, assim como o benefício dos cadeirantes também não, assim como boa parte dos benefícios para medicamentos. Então, ao começar por aí, já há uma sinalização negativa por parte da proposta de reforma tributária do governo. Eu vou pedir, Mauro, para voltar àquele gráfico onde a gente vê esses benefícios aí por setor da economia, porque lá tem um que me chamou a atenção, que são os benefícios... Bom, primeiro que a soma ali é de 80%. Ela não fecha 100%. Eu queria saber onde é que estão esses outros 20%. Esses outros 20%. Provavelmente, Antônia, é que aqueles gastos que estão relacionados às pessoas físicas não foram enquadrados em nenhum setor. Esses aí estão mais relacionados às pessoas jurídicas. Provavelmente. E esse gasto de trabalho? Essa é a explicação. Entendi. E esse gasto que é considerado como trabalho, esse setor trabalho, o que é esse setor trabalho? Olha, há vários benefícios relacionados com o trabalho. Uhum. Por exemplo, a não incidência do imposto de renda sobre a rescisão de contrato de trabalho. Isso o governo chama de gasto tributário e está relacionado com o trabalho, né? Há a questão também da extensão da licença maternidade. Certamente nós não vamos considerar isso como privilégio tributário, mas o governo coloca na conta do gasto tributário. Então, há série de isenções que estão relacionadas ao trabalho que são colocadas aí nessa rubrica trabalho. Então, no entender de vocês, não deveria estar aqui como um gasto tributário? Algumas delas não. Por exemplo, empresa cidadã, se não me engano, este é o nome, que é esse que representa a extensão da licença maternidade, certamente tem uma explicação e uma importância social. Embora o governo se chame de gasto tributário, nós deveremos excluir isso da conta do privilégio tributário, é o que já estamos providenciando um novo levantamento, justamente para separar o que é privilégio daquilo que já está justificado social ou economicamente. Ô Mauro, nesse momento aí a gente está com a reforma, é a primeira vez que a gente tem aí a presença do governo, né, na reforma, nessa questão da reforma tributária, que já vinha sendo debatida, e apresentando uma fatia de uma proposta que a gente não sabe exatamente qual é. Como é que você avalia essas três propostas que estão em debate no Congresso,
tem outras propostas que já estavam aqui, de certa forma, estão sendo anexadas. Por onde é que você acha que deve ir com a experiência de auditor fiscal, né, que vocês têm, que a Unafisco representa? Por onde os auditores fiscais, ou seja, as pessoas encarregadas de recolher os tributos, onde vocês acham que seria importante que essa reforma caminhasse para que ela, de fato, tenha o papel que se diz que ela deve ter, que é o papel de tentar destravar a economia brasileira, porque já está virando quase que uma lenda urbana essa coisa de que reforma vai destravar a economia. Primeiro foi a do trabalhista não destravou, da Previdência não destravou, e agora a gente tem essa, e se fala também na reforma administrativa. O que é que pode fazer com que a reforma fiscal realmente destrave ou ajude a destravar a economia brasileira? Olha, a economia, o sistema tributário, para contribuir para a economia, precisa ter algumas características. Uma delas é não ser tão complexo quanto nós temos no nosso sistema tributário. Então, a simplificação, nós temos 26 estados mais o Distrito Federal, né? Se eu não errei aí na conta, e cada estado tem uma legislação de ICMS. Então, há uma complexidade envolvida, várias alíquotas e regimes de isenções. Então, unificar esses impostos estaduais contribui para a simplificação. Não é uma tarefa fácil, porque nós estamos mexendo com interesses de várias unidades da federação. E pensando nisso, que o governo federal, então, pensou, olha, eu vou propor a unificação dos meus impostos sobre o consumo. Tá? Vou fazer a primeira etapa e, neste caso, eu não preciso de reformar a Constituição. E aí, eu colocando isso para funcionar, eu posso colocar alternativas para estados e municípios aderirem a esse tipo de simplificação. Então, a proposta do governo que ela faz, então, essa simplificação por etapas, ela enfrenta um desafio menor, já que ela começa a ser feita na parte do imposto sobre o consumo, sem necessidade de reformar a Constituição. Agora, mesmo essa ideia do governo carece de tratar de outras questões do sistema tributário. O nosso sistema tributário não tem um único defeito, que é a complexidade. É um defeito importante que atrapalha a economia. Mas nós temos outros defeitos, como a questão da má distribuição da carga tributária entre renda e consumo, né? Setores que deveriam contribuir mais, os chamados super ricos que não contribuem, né? Então, a não instituição do imposto sobre grandes fortunas, tudo isso precisa ser discutido para tornar o nosso sistema tributário mais justo. Então, a injustiça do nosso sistema tributário não está sendo tratada até o momento em nenhuma das três propostas, nem na que está no Senado, nem a que está na Câmara, nem a primeira parte da proposta do governo não trata de justiça fiscal, de tornar o sistema mais justo. Todas estão tratando apenas de simplificar. E eu acho que é uma omissão importante até agora essa questão. É preciso tratar também de tornar o sistema tributário mais justo, cobrar mais de quem ganha mais. E o nosso sistema tributário, ele opera em sentido contrário. Ele cobra menos de quem ganha mais. E isso nós precisamos modificar. Mauro, eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui mais uma vez na Agenda Econômica, é a segunda vez nesse ano de 2020, e com certeza vocês terão muitos outros temas para a gente discutir em breve, porque essa área dos tributos realmente ela está na pauta, na ordem do dia. Te agradeço muito, Mauro. Eu que agradeço e fico à disposição para, em qualquer outra oportunidade, contribuir com os debates. E agradeço a você também, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se quiser falar com a gente, entre em contato pelo e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. E se você quiser baixar este programa, encaminhar para algum amigo, ver de novo, a gente está nas redes sociais, no site do Senado, senado.leg.br/TV Senado, no canal da TV Senado no YouTube, e a gente pode encontrar também os nossos links aí nas páginas do Senado, no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela sua companhia, até o próximo Agenda.